Esse Sem Tabus que começa agora é mais um daqueles programas que nós preparamos com muito amor para você. Como você está? Tudo bem? Não está tão bem assim, mas pode ficar, as coisas podem melhorar. E tudo começa com a nossa decisão de ao menos se dispor a aprender e a traçar novos caminhos, novas possibilidades. Que tal pensar na vida melhor, mais mais apropriado para quem realmente quer aproveitar a vida de modo responsável, de modo coerente, aproveitar o seu casamento, o seu relacionamento, o seu momento de agora, para rever algumas posturas, dar um sentido, um propósito. É muito bem-vindo agora, viu? Sem Tabus de hoje tem uma proposta específica na área da sexualidade, como você sabe. Hoje nós vamos falar sobre compatibilidade com foco na vivência sexual. Por exemplo, tem pessoas que dizem ou que são ensinadas a crer que para saber, antes do casamento, por exemplo, antes de entrar nesse vínculo mais forte, né, do casamento, que talvez para tomar alguns cuidados referentes ao sexo, eles precisam experimentar, fazer sexo antes. Será que simplesmente isso resolveria outras questões em torno da sexualidade? Será que essa ideia faz sentido? Bom, você sabe que nós somos daqueles que acreditam no casamento, no vínculo, na construção dessa relação dentro de um casamento, com muito respeito, com muita responsabilidade, sendo o ideal de Deus para nós. Mas a gente precisa trabalhar algumas questões que estão sendo entregues para nós como se fossem verdades. Será que são verdades? Se elas forem verdade, vamos então dar voz a elas. Não sendo verdade, vamos descartá-las e continuar com aquilo que nós sabemos ser o certo a respeito de sexualidade e relacionamento. Querendo escrever para nós? Tão bom quando você escreve. O nosso Face é facebook.com/semtabus.nt. Convido você a nos seguir no Instagram para trocarmos ideias ali também e ainda mais a ser um seguidor quando você se inscreve no nosso canal no YouTube. Lá nós queremos também ter esse contato com você cada vez que a gente posta um programa, você é notificado, dá para interagir com outras pessoas, compartilhar e assim a gente leva informação cada vez mais a mais pessoas. A minha convidada de hoje é ginecologista, especialista em sexualidade também, é obstetra, é a doutora Priscila Pirro e vem falar sobre compatibilidade física inicialmente e depois vamos trabalhando sobre compatibilidade emocional, compatibilidade na convivência e tudo mais. Bem-vinda, boa noite. Boa noite. Prazer tê-la aqui, viu? Obrigada. O prazer é meu de estar aqui. De verdade. Dentro dessa ideia que eu coloquei agora, sabe essa questão do test drive? A gente precisa conhecer o corpo ou precisa conhecer a pessoa ou precisa conhecer a mente? O que acontece que a gente precisa diferenciar entre as sensações físicas e o que é sentimento e amor, doutora? Na verdade, o órgão sexual masculino e o feminino, eles foram feitos para se encaixar, né? Então, em termos de compatibilidade, pode haver alguma questão física realmente, uma diferença muito grande entre um parceiro e outro, mas de uma forma geral, o corpo foi feito para funcionar. Nosso organismo foi feito para funcionar e para o sexo funcionar e fluir normalmente. Né? Então, não teria por que a gente se preocupar da coisa funcionar ou não. É claro que muita gente fala isso, né? Poxa, mas se eu não experimentar, como é que eu vou saber se vai ser bom? De repente eu amo, mas nessa parte é ruim e tudo mais. E só que quando a gente vai ver estudos a respeito de satisfação sexual, de bem-estar e prazer e realização sexual mesmo, em qualquer fase da vida, a gente acaba descobrindo que isso não tem relação direta com quando você fez e começou a ter relação, com quantos parceiros você teve, ou com frequência, quantidade de relações que você teve, ou com a frequência que você teve. Então, na verdade, você ficar satisfeito e ter certeza de que aquilo foi bom, não tem a ver com quando você começou, se foi 1, se foi 2, se foi 3, ou se foram 200 vezes. A satisfação sexual está relacionada
para a mulher principalmente, né, mas para os dois, mas com um relacionamento conjugal, com o relacionamento do parceiro, com a preocupação que aquilo envolve, com o sentimento envolvido, né? Então, é muito mais importante você ter um relacionamento satisfatório e o sexo vai ser satisfatório consequentemente, né? O inverso não é verdadeiro. Você pode ter um sexo maravilhoso e ter um relacionamento desgastado, né? Então, mas para você pensando em sexo, em compatibilidade física, é mais importante você ter um relacionamento estável do que você ter sexo por si só. Muitas mulheres relatam, inclusive tem uma estatística que fala que 58% das mulheres têm mais satisfação na preliminar do que no ato em si. Só 11% das mulheres falam que a satisfação maior está na penetração, por exemplo. Então, a maioria das mulheres nem sente tanto prazer assim na penetração em si. Elas gostam mais, se realizam, se satisfazem muito mais nas preliminares, no carinho, no afeto, no que está ao redor daquilo ali, na preocupação que o parceiro demonstra, do que com o ato em si, a penetração em si, né? Até porque a gente tem que desvincular um pouco também essa coisa de sexo é igual a penetração, né? Sexo é muito mais do que penetração. A gente fala em sexo, penetração. Mas não é, sexo começa no olho, né? Eu costumo dizer que o olho no olho é o que há. E que nem todo casal tem essa química, né, do olho, né? Eles não se aguentam olhar no olho, porque o olho entrega muita coisa, exatamente, muita cumplicidade. Exatamente. Começa ali, né? Começa nessa chamazinha. E aí vem o tema que a gente vai depois conversar, que é a perda, né? Com o tempo do relacionamento, esse desgaste. Depois a gente entra nesse assunto. Então, o certo é que o test drive não tem comprovação nenhuma referente à saúde sexual. De que vai trazer algum benefício, de que vai garantir que aquilo vai dar satisfação para a pessoa depois, no futuro, de que o relacionamento vai ser melhor por causa disso ou pior. Não existe comprovação. Pelo contrário, a satisfação está relacionada com uma estabilidade do relacionamento, com o envolvimento do casal, com o emocional. Talvez até tenha algum indicativo negativo com esse tipo de situação, porque pode gerar frustrações, uma busca inadequada de um prazer, de um afeto que não encontra em múltiplas relações com diferentes pessoas. E aí, diferentemente, quando você encontra alguém em quem você possa confiar, desenvolver afeto, né? Sem dúvida, porque é o que eu estava falando, existem alguns relatos de pacientes que chegam ao orgasmo, que têm prazer físico e os hormônios funcionam, mas ela não se sente satisfeita, ela não se sente plena, porque falta alguma coisa, né? Para a mulher, principalmente, o sexo está muito atrelado com o emocional, com o envolvimento emocional, né? Então, as coisas andam muito juntas. É claro que desejo e amor são coisas completamente diferentes, embora a gente tenha um pouco de resistência de aceitar isso, né? E às vezes eu falo isso às pessoas, como assim? Desejo e sexo, se eu desejo eu amo, se eu amo eu desejo. Isso não é verdade, infelizmente. Mas é bom a gente saber como a gente funciona. Eu costumo dizer que o conhecimento liberta, né? Então, a gente saber o que está acontecendo com o nosso corpo é importante para a gente saber como lidar com isso, né? E o que acontece, eu acho isso muito legal, o desejo, ele envolve áreas do cérebro completamente diferentes das áreas do amor. Existem 3 tipos de atração, né? O desejo, o amor romântico e o compromisso duradouro. É como se fossem 3 fases de uma mesma coisa, né? Mas que envolvem mecanismos hormonais e áreas cerebrais diferentes envolvidas nisso aí, completamente diferentes. Então, o que a gente sabe é que o desejo, ele envolve a testosterona. A testosterona é o hormônio da libido, do desejo em si puro, né? E a gente sabe que o homem tem cerca de 20 vezes mais testosterona normalmente do que a mulher. Então, é o que eu falo, não é o dobro. O dobro já é muito. Você pensa assim, nossa, ele tem o dobro, mas ele tem 20 vezes mais. Então, pega você naquele dia que você está com fogo, multiplica por 20. É ele todos os dias. Então, é complicado para os homens a situação. É difícil, né? Uma vez eu brinquei numa palestra
comparando a teoria da torta. Aham. Aí eu falei, porque as mulheres não entendem muito isso, né? As mulheres ficam com raiva, não pode ver um rabo de saia, ou como é que pode estar querendo o tempo inteiro? E as mulheres ficam incomodadas com isso, não entendem essa coisa. Eu falei, então tá bom, agora vocês vão entender. Aí eu usei a coisa do bolo. Acho que todas as mulheres, ou quase todas, já fizeram dieta alguma vez na vida, né? E aí você está fazendo sua dieta bonitinha, você comeu sua saladinha, você está satisfeita, ficou saciada, comeu tudo direitinho, beleza. Aí você sentou na sala, está vendo televisão, daqui a pouco vem alguém com uma torta, um bolo, aquele bolo que você mais ama de chocolate, passa na tua frente. Aí você olha assim e pensa, eu não preciso desse bolo, eu não estou com fome, eu acabei de comer, eu não tenho fome. Eu não quero comer isso e eu não vou comer isso. E aí você fica lá. E aí você sabe que o bolo está na geladeira. Você está ali, mas pronto, você viu, você sabe que o bolo está. Aí você abre a geladeira, olha para o bolo, fecha o bolo. Aí você olha para o bolo, fecha. E aí eu falo que só existem duas soluções. Ou você joga esse bolo fora, alguém come, acaba com ele. Ou vai chegar uma hora que você vai, dane-se a dieta e come o bolo. E aí você come o bolo e aí você acaba de comer a última garfada. Aí você pensa assim, o que eu fui fazer? Eu não precisava desse bolo. Eu não queria esse bolo. A minha saladinha era muito melhor, muito mais saudável. Era tudo que eu precisava na minha comidinha ali. Mas eu não aguentei comer esse bolo e bate o arrependimento. Acabou a última colher, o arrependimento vem na hora. Acho que quase toda mulher já passou por isso, né? É uma ilustração, mas que o homem vive esse drama do bolo o tempo inteiro. A vida dele é bolo passando para lá e para cá, porque é um desejo que é hormonal realmente. Então o homem vive uma luta diária com isso. Mas entender isso e reconhecer facilita com que a gente consiga controlar. Claro. Porque se você não entende por que você deseja, poxa, se eu amo a minha mulher, por que passou uma mulher que eu achei bonita e eu senti alguma coisa? A gente fica confuso. Isso pode gerar confusão no relacionamento. Poxa, eu amo minha mulher, não era para eu estar sentindo isso. Às vezes vai sentir, às vezes é involuntário. E saber separar é importante. Não, eu amo a minha mulher. Entendeu? Vou prestar atenção eu vou na prestar minha atenção mulher. na Esse minha é o mulher. meu bolo. Eu sei que, exatamente. E é o que eu falo, né? A gente tem que aprender a ser bolo e a ser salada, né? Exatamente. A mulher tem que aprender a ser os dois na hora certa. Então, existe a hora da gente ser bolo e a hora da gente ser salada. Fica a dica, hein? Fica a dica. Guarda essa para você. E também é necessário que a mulher, então, compreenda nesse universo que o fato de aquele marido ter agido de determinada maneira que para ela é uma afronta porque ele olhou para uma mulher, também não significa que ele não a ame, que está agora interessado naquela. Em hipótese alguma. Aliás, o homem ele pode ter uma relação sexual sem sentir absolutamente nada com uma mulher. E isso é difícil para a mulher entender. Por quê? Porque a área cerebral da mulher que envolve... Fizeram um estudo com ressonância magnética. Então, apresentaram fotos para as mulheres dos homens que elas amavam e dos homens também, das mulheres, né? E as áreas cerebrais que são estimuladas são completamente diferentes. As áreas estimuladas na mulher são as áreas de emoção, de raciocínio, de memória, de criar um quebra-cabeça, de construção, né? As áreas estimuladas no homem é visual e pênis. Entendeu? Essa é a resposta imediata. É a resposta imediata, mesmo as mulheres que eles amam. Então, é uma coisa, a resposta deles, a forma deles pensarem é diferente, as áreas estimuladas são outras, os hormônios são outros. Né? A mulher tem muita ocitocina, ao contrário do homem que tem muita testosterona, a mulher tem muita ocitocina. A ocitocina é o hormônio dos laços de relacionamento, do vínculo, do afeto, do carinho. É o que faz a mulher se apegar a um filho, né? Quando depois do parto aumenta a ocitocina. Então, essa ocitocina deixa a mulher um pouco mais romântica. E sabe o que é muito legal? Quando a gente se apaixona no início do relacionamento, o que acontece? Quando o homem está apaixonado no início, a testosterona do homem cai e a ocitocina dele sobe, para que ele possa se tornar um lorde. Claro. Ele tem que conquistar aquela mulher. Então, ele baixa a testosterona, ele consegue ficar na dele, aguenta bem. E ele abre a porta, manda flores, entendeu? É aquela coisa assim carinhosa, escreve bilhete, WhatsApp e tudo mais. Ao contrário da mulher, a ocitocina dela diminui e a testosterona sobe.
Então, a mulher fica mais fogosa, né? Ela vê aquele homem passa, ai, chega a dar um frio na barriga, dá aquele negócio, aquele monte de emoção, aquele monte de sensação, né? E ela fica com mais desejo e menos romântica, não menos romântica, mas diminui um pouco isso. Então, durante um tempo, esses hormônios se equilibram. Então, parece, durante o tempo, que está todo mundo na mesma sintonia. Então, aquele homem é super romântico e ela tem um desejo que a satisfaz ele. Então, eles estão em perfeita sintonia. Só que, infelizmente, esses hormônios voltam ao normal dentro de 24 a 36 meses. Já depois eles pesquisaram, fizeram um estudo da dosagem hormonal por volta de 24, às vezes 9 meses, 36 meses a média, esses hormônios voltam ao normal. E aí fica aquela impressão depois que, nossa, minha mulher é tão fogosa, agora não quer mais nada. Nossa, meu marido é um tarado, ele não quer saber de outra coisa. Antigamente ele era tão carinhoso. E aí parece que a incompatibilidade surgiu de repente. E muitos relacionamentos acabam nesse período, né, onde, poxa, a gente se dava bem e de repente a coisa não está funcionando mais. Por isso até que existe uma recomendação de que não se fixe nenhum relacionamento antes de 24, passar essa onda da paixão, né? Então, ter aí um tempo de espera para saber administrar e não virar frustração depois com as mudanças naturais e normais. Uma coisa importante também que eu quero frisar na fala da doutora Priscila é quando ela diz assim, se conhecendo para saber administrar a partir desse conhecimento, né, a estrutura de cada um, o funcionamento disso tudo me faz rever, inclusive, a maneira como eu me porto. Não é porque o homem tem essa diferença da mulher que vai responder agora num comportamento prático de porque eu sou assim, eu olho para toda mulher mesmo, eu alimento meu olhar de cobiça mesmo, todo bolo que passa por mim eu estou traçando, porque eu ouvi lá a doutora falando que as pesquisas mostram que é assim mesmo. Passou o bolo, traçou o bolo. Não, isso é para quem não tem domínio próprio, não tem autocontrole, não tem noção de que o que está em nós não é para nos vencer, mas é para que nós o coloquemos no lugar devido e saibamos então aproveitar o melhor da vida com o melhor da responsabilidade, com a carga de responsabilidade que é dada a nós, entende? Senão, meu querido, vai sair daí fazendo e acontecendo, é porque eu sou homem, sou assim mesmo, mas você é um ser racional, inteligente, não vai por aí. Segura essa inteligência que a doutora Priscila ainda quer falar um pouquinho mais com você sobre isso, viu? Com relação a isso rapidinho. que você estava falando, só para concluir... Vamos para o nosso intervalo rapidinho, eles ficam na vontade, até já. A doutora Priscila Pirro está aqui hoje conosco, ela é ginecologista, tem especialização também em sexologia, é obstetra. O nosso assunto de hoje é compatibilidade referente ao sexo. O que acontece, né? Primeiro começamos entendendo uma pequena diferença que existe entre homens e mulheres. Por exemplo, a informação que ela trouxe aqui de que o homem tem 20 vezes mais uma potência sexual que a mulher, né? E isso causa um certo transtorno se não há entendimento sobre isso. E antes de ir para o intervalo, ela queria inclusive dar continuidade ao raciocínio de antes para fechar uma questão importante sobre essas diferenças e a necessidade do autocontrole, do domínio próprio, porque senão o desejo sexual toma conta de tudo e só ele domina. E aí, onde é que fica a nossa razão? Doutora. Então, é justamente sobre a questão de domínio próprio, né? Nós temos esses instintos, né? Porque são considerados instintos, esses impulsos. Essa área do desejo é a mesma área que regula a fome, a sede, nossos instintos básicos. Então, é a amígdala no cérebro, uma regiãozinha que controla, e hipotálamo também, que controlam essa região, essa coisa dos nossos instintos, fome, sede, sexo, desejo. Então, é um instinto muito primitivo, isso. Então, é uma região primitiva do nosso cérebro. Só que, apesar de nós termos esses instintos animais, diferente dos outros, nós somos racionais. Então, se você vê uma mariposa que vai voando para a luz, ela foi criada com o instinto de voar para a luz, porque ela está seguindo
a natureza. Só que hoje em dia a gente tem luz artificial e se ela for seguir uma luz artificial, ela vai morrer esturricada Exatamente. numa lâmpadazinha dessa. Então, da mesma forma a gente tem raciocínio para não morrer esturricado, né? Então, apesar de nós termos esse instinto, nós temos que ter consciência de controlar eles e frear, porque nós temos essa capacidade, porque nós somos racionais o suficiente para conseguir controlar. É claro que às vezes é mais difícil, cada um tem a sua fraqueza e para uns é o sexo, para outros enfim, cada um tem a sua fragilidade e cada um vai lutar contra ela. Mas nós temos como controlar isso, e entendendo, não, eu sei que meu corpo está mandando isso, mas eu preciso me controlar. Fica muito mais fácil. Então, fica entendido assim, né? Doutora, nesse universo de ser compatível numa relação, de ter uma sintonia bacana, uma coisa que não ajuda muito a nós hoje, e talvez sempre tenha sido assim, mas hoje tudo contribui para sermos apressados. O que é a pressa e a paciência na construção de uma relação sexual? Os tempos do homem diferentes da mulher também são diferentes do homem e da mulher, né? O homem ele é muito mais rápido, né? O tempo que ele leva para ter uma ereção média é 3 minutos. E a mulher leva 20 para poder o órgão sexual dela se adaptar para receber esse pênis. Então, às vezes em 20 minutos, muitas relações sexuais já acabaram. E a mulher ainda está no esquenta, né? Então, mais uma vez, é preciso entender isso e ter paciência com o parceiro. A mulher, foi o que eu falei antes também, né? As preliminares, às vezes, para as mulheres são mais gostosas do que o ato em si. E isso é uma taxa alta, né? Eu fiquei até bem impressionada. Então, é preciso dar tempo para o órgão da mulher se modificar para receber esse pênis. A gente vê no homem rápido o que acontece. Ele fica excitado, a gente vê. Na mulher, a gente não vê. Mas as modificações estão acontecendo. Quando a mulher está adequadamente excitada, quando ela está adequadamente estimulada, quando ela está afim do parceiro entregue, o corpo dela se modifica de uma forma que não vai ter dor. Ela lubrifica mais, a vagina se alonga, se alarga, o útero muda de posição para não bater lá no fundo, né? Que muitas mulheres têm essa queixa de que dói lá no fundo em algumas posições, porque às vezes está faltando o corpo se preparar para isso adequadamente. Então essas preliminares são importantíssimas. O corpo do homem muda tanto quanto da mulher, só que como da mulher a gente não vê, ela vai, às vezes, né? Mas é preciso um tempo maior para que a mulher consiga preparar esse corpo, né? Tanto é que algumas falam com frequência no consultório, no iniciozinho é difícil, mas depois eu relaxo e vai. Isso é muito comum, né? Porque, na verdade, começou um pouquinho antes e aí depois ela chega no tempo dela e ela consegue realmente relaxar. Né? Priscila, por que você acha que essas diferenças existem, assim, pensando no relacionamento, né? Como você explica que essa diferença parece tão absurda e chega a ser, né? Olhando friamente, tecnicamente. Imagina, 20 minutos para um está pronto, para ela está pronta, ele em 3 minutos. Ele tem 20 vezes mais desejo sexual. Quer dizer, são diferenças muito grandes e que dão certo no fim das contas quando tem boa vontade. Mas em que você acredita que isso contribui? Já me perguntei isso algumas vezes, né? E, na verdade, os estudos, grande maioria dos estudos, eles falam muito na questão de sobrevivência da espécie, de procriação da espécie, que precisaria ser assim para a gente procriar. Isso me faz refletir que se não fosse o pecado, talvez isso funcionasse muito bem, né? O pecado é que acaba, quando vem o pecado, é que a gente começa a ter outros desejos e tal. E a gente começa a ter problemas nisso daí. Porque se fosse só com a nossa parceira, se a gente vivesse sem pecado, sem desejo por outros, isso seria facilmente ajustável, né? Mas com o pecado, né, com muitas parceiras disponíveis, com a coisa de a gente ter que se controlar mais, isso fica um pouco mais difícil. Mais delicado, né? Mas fato é que se essas diferenças existem e as pessoas e o casal consegue transitar, deixando fluir
sentimento, compreensão. Eu acho que pode ser um gatilho para desenvolver paciência, entrega, quebrar um pouco do egoísmo, né? Só eu, tal. Você ter paciência, um homem ter a paciência de esperar uma mulher estar pronta para ele, é como se nós fôssemos, sabe, elaborar um projeto para no final desfrutar dele. Tem um prazer nisso também. O problema é quando nós somos egoístas e assim, é para agora, é já, eu não espero você. Então, essa espera tem uma coisa bonita na construção do fortalecimento relacional. O que a gente costuma dizer é que o sexo, ele é a ponta do iceberg de um relacionamento. Não é? Então, existe muita coisa por trás e ele só vai ser bom quando tudo está bem também. Então, ele é reflexo de um relacionamento. Então, se você não tem paciência no relacionamento como um todo, provavelmente você não vai ter paciência no sexo. Provavelmente a mulher também não vai entender que ele às vezes precisa um pouco mais e que ela precisa estar um pouco mais disposta também para ele, se programar um pouco mais, porque a mulher vai deixando e vai fugindo às vezes, né? Então, ela tem que se preparar e querer satisfazer ele também. No relacionamento como um todo, é preciso querer fazer dar certo. Não é só no sexo, é em tudo. Então, eu sou mais bagunceira que meu marido, que é muito organizadinho. O marido é muito arrumadinho e eu sou um pouco mais bagunceira. Então, eu tive que mudar e me adaptar por ele. Então, no início, a gente discutia muito e ele reclamava da minha bagunça. E eu, não, por amor a você, eu vou aprender a ser mais organizada. Né? E por amor a mim, ele espera um pouco mais. Por amor a ele, eu busco coisas novas, enfim. Por amor, a gente tenta se adaptar para fazer a coisa funcionar. E nessa adaptação, não tem o sacrifício da perda, tem um ganho. Você certeza. Aprendeu com ele, né, ali aprendendo com ele a se organizar melhor, então ele faz você crescer. Então, nessas divergências que parecem assim absurdas, pode estar, não está a nossa grande chance de sermos melhores, de sermos mais altruístas, de sermos mais pelo outro, menos egoísta no sentido de tudo na vida, né? Então, como nós somos criacionistas, nós temos um Deus criador e nós somos feituras dele, apesar do pecado, como bem lembrou a Priscila, que veio e fez um estrago desnatural, né? Desgraçado, ainda há em nós o sentido de que Deus nos programou, nos colocou de um jeito, numa perspectiva de que seja aproveitado o melhor de nós em função de um relacionamento que tem um propósito maior. E homem e mulher juntos formam a imagem e semelhança de Deus do modo mais lindo que você possa imaginar. E o sexo tem a ver com isso. É na hora do sexo que os dois se fazem uma só carne, né? Lindo isso. Falando em compatibilidade, doutora, tem gente perguntando aqui a respeito do tamanho do pênis, se é compatível com a vagina, porque afinal de contas, diante dessas grandes diferenças, né, vai que pênis e vagina também não sei como é que encaixa ali. Tem reclamação nessa área. Isso às vezes acontece realmente os pacientes reclamarem no consultório, né? Porque eu acho que não cabe, eu acho que está grande, eu acho que está pequeno, essas coisas todas, que minha vagina está larga depois que tem filho e surge essas monte de questões, né? E eu já tive um marido que veio me perguntar, examina minha mulher, eu acho que ela está larga. Umas coisas assim que a gente fica se questionando o que está acontecendo ali, né? Porque, na verdade, a vagina é extremamente elástica, ela se adapta muito bem aos diversos tamanhos de pênis, existe uma média, né? É claro que se você tem uma coisa muito extrema, realmente pode ser que a vagina não se alongue tanto e chegue a bater no fundo lá, no colo do útero e cause um certo desconforto. O colo do útero em si ele não dói, ele é indolor, mas ficar empurrando o útero para cima às vezes causa uma certa dor. Então, só se for uma coisa assim muito desproporcional, mas não é o que acontece na imensa maioria dos casos. A vagina se adapta, sim, passa um bebê e ela volta ao normal. E o que é essa queixa? O que pode ser essa queixa desse marido dizendo, sugerindo que a vagina dela talvez esteja larga? O que pode ser isso? Na verdade, o que acontece? Algumas mulheres têm uma lubrificação muito, muito aumentada, muito intensa. E essa lubrificação faz com que, às vezes, eles sintam um pouco menos esse atrito. Né? E aí algumas mulheres que têm uma lubrificação, geralmente elas até se queixam que tem um corrimento aumentado, e aí essa sensibilidade dele às vezes está um pouquinho diminuída, mas nada que meia dúzia de exercícios não resolvam.
Como assim? Fala um pouquinho desses exercícios. Na verdade, a gente aprende a fazer exercício a vida inteira. A gente malha braço, malha perna, malha isso, malha aquilo, mas a gente não malha a vagina, né? Verdade. A gente deveria, algumas culturas isso faz parte da rotina, a gente não tem esse hábito. Deveria ter, porque é uma musculatura extremamente importante para o parto, para a incontinência urinária, incontinência fecal. A gente deveria malhar o períneo também. A gente não tem o hábito de fazer exercício. Aquela musculatura fica lá, inutilizada. Largada. Largada lá, ao bel prazer dela. E alguns exercícios de contração mesmo. Está fazendo xixi? Corta o xixi no meio. Tenta ver se consegue prender. No início você não vai conseguir, vai ficar vazando. Ai, que bom que você falou isso, porque algumas já me falaram assim, Darley, tentei, eu acho que está folgado. O início é assim, como qualquer exercício, ninguém vai sair levantando 50 mil quilos de uma vez só. Você vai começar levantando pezinho de 1, de 3, de 5, e aí você vai. Mesma coisa exercício, no início você não vai conseguir segurar o xixi, mas vai aos pouquinhos e a musculatura vai contraindo. Fazer 3 séries de 10 contrações à noite. Existem até uns pezinhos vaginais. Você compra uns pezinhos, são várias coresinhas de peso. E cada peso, cada bolinha tem, é como se fosse um OB, né? Um absorvente interno. E vem um rabinho assim para você tirar depois. Cada cor tem um peso diferente, mas eles têm o mesmo tamanho. Então você coloca na vagina e tem que andar com ele sem deixar ele cair. E aí, quando aquele ali, beleza, esse aqui eu já estou andando, não cai mais, você pula para mais pesada, aí bota. Aí tem que andar 15 minutinhos. Isso é um tipo de exercício, Sim, né? claro. Existem muitos, existem especialistas só em fisioterapia e exercício. Existem alguns choquezinhos também, que você pode dar, não é bem um choque, né? Mas aquele tremor de estimular a musculatura. Então, a gente deveria fazer um pouquinho desses exercícios, porque como a vagina é muito elástica realmente e a lubrificação pode aumentar, com o tempo ela pode ficar um pouco com a sensação de que ela está um pouco mais frouxinha mesmo. Então, mesmo o fato de ela ter tido, sei lá, 3, 4 filhos, não interfere? Não interfere. De parto normal, não tem nada cientificamente comprovado de que o parto normal seja fator de risco para isso. Pelo contrário, existem artigos falando que é constitucional da paciente. Tem mulheres que tiveram 3 cesáreas, teoricamente nem não passou por lá, e tem incontinência urinária desde a primeira. Ou frouxidão, porque o períneo, só o peso da gravidez sobre o períneo, né, sobre essa musculatura de apoio, já esgarça ela. Assim como estria, muito de cada um. Então, é constituição da pele de cada um, a tendência natural de cada mulher, e não a via de parto. Entendi. Ficando flácido, ficando desgastada essa região, procedimento cirúrgico, se não deu, ou os exercícios resolvem, até que ponto? O ideal seria que fizesse primeiro os exercícios, porque eles vão corrigir a grande maioria dos problemas. Às vezes o exercício somente não é suficiente, precisa realmente de cirurgia, né? Existe uma avaliação que a gente faz, alguns exames, urodinâmica, o exame ginecológico. Às vezes realmente houve uma lesão muscular grave e é preciso de correção cirúrgica, mas na grande maioria das vezes o exercício consegue resolver. E em outra grande parte, o problema não está associado a uma dificuldade, uma frouxidão, alguma coisa do gênero. Incompatibilidade física, na grande maioria das vezes não. Porque foi o que eu falei, né? Na verdade, o que acontece é que às vezes a mulher não está adequadamente preparada para aquele ato sexual, para aquela penetração, e ela acontece um pouco antes do corpo dela ter se modificado. E aí, realmente, o corpo não está preparado para receber o pênis. Vai causar dor, vai causar desconforto. E uma vez que ocorreu o desconforto, numa próxima relação sexual, ela já vai iniciar o ato sexual pensando assim, isso vai doer. Involuntariamente, ela está dando um beijo na boca lá, mas já está pensando assim, vai doer lá na frente. Com isso, ela já não consegue relaxar o suficiente para os hormônios dela funcionarem, para dar essa descarga do desejo e para o corpo dela responder esses hormônios e acontecer essas alterações físicas. Então, ela vai para o ato sexual tensa, sem estar preparada, aí dói. Novamente, aí reforça o que ela já acreditava, tá vendo? Isso dói. E aí, toda vez que ela tem um ato sexual, dói, porque ela já está achando que vai doer e dói mesmo, e aí vira uma bola de neve. E às vezes a gente tem que falar isso para a paciente, olha só, vamos parar com essa bola de neve, para ela, para a gente recomeçar. Então, você agora só vai ter relação novamente quando você estiver realmente preparada e você estiver com a cabeça despreocupada e estiver entregue para o seu marido. Porque se você não desbloquear
Não tem remédio que resolva. Né? Então, Priscila, o fato de ela estar na expectativa da dor... Causa dor. E não é nem causador porque a musculatura está tensa, é porque antes da musculatura, os hormônios, Sim, todo o processo não começou. Não começou. Aquilo ali bloqueia tudo, entendeu? Aquilo que eu falei, a testosterona, o estrogênio da mulher, os hormônios, a dopamina, tudo que precisa acontecer para o corpo dela se modificar, essa cascata hormonal que prepara para a relação, não acontece, porque ela bloqueia antes disso acontecer. Então, não bloqueou, não acontece a cascata, não tem modificação corporal, não lubrifica, vai doer. Entendeu? Uau! Rapidinho, tá? A gente já volta aqui para continuar essa conversa dessas tais incompatibilidades, né? Já tem a famosa incompatibilidade de gênio. Ai, a gente não se dá bem, a gente não se entende. E outros dizendo, né? Outro grupo diz, a gente não se entende na cama. É muita diferença, ela é isto, ele é aquilo. Nós estamos dando uma forcinha aí para o irmão, né? Uma forcinha para a irmã se organizar melhor, entender esse universo como funciona. Já voltamos. Fica com a gente? Combinado assim? Até já. Incompatibilidade no sexo. Aprendendo hoje aqui no Sem Tabus com a doutora Priscila Pirro. Já entendemos algumas questões assim da aproximação que deve haver, das questões emocionais, do pensamento, da disposição, né, para ajudar a trabalhar essa relação de modo positivo, mesmo com algumas dificuldades e grandes diferenças que existem. Agora, perguntar à doutora Priscila a respeito de algumas questões até orgânicas, o que pode impedir de fato, ou pode ser considerado como um impedimento para que não haja nenhuma incompatibilidade para esse casal administrar em termos da chegada à conclusão de uma relação sexual prazerosa, gostosa e, claro, como todo um jogo. Por exemplo, há doenças como uma infecção vaginal, alguma coisa do gênero, pode ser uma dificuldade importante? Sim, pode ser. É claro que foi o que eu falei, a grande maioria das queixas não é por nenhum problema físico. Eu até comentei com você lá fora, né, que eu resolvi fazer esse curso porque eu tinha tanta queixa sexual de dor na relação, isso era tão frequente que eu falei, não é possível. E eu examinava e não achava nada na grande maioria das vezes. Mas é claro que a gente só pode também falar isso depois que examinou, porque existem coisas que realmente podem causar uma incompatibilidade aí, dor, desconforto e realmente inviabilizar o ato sexual. Algumas infecções vaginais, é muito comum a mulher ter cândida, candidíase, né? A cândida é um fungo que vive na vagina, faz parte da nossa flora, mas que por algumas descompensações, estresse, baixa de imunidade, alimentação, excesso de doce, a gravidez, fazem com que ela prolifere além da conta. E acontece um desequilíbrio da flora vaginal e a cândida acaba aparecendo como doença, a candidíase doença. E ela é muito incômoda, coça, arde, quando vai ter relação fica ardido mesmo, porque altera o pH, a lubrificação fica alterada. Então, realmente é um desconforto muito grande para a mulher, a sensação que ela está toda assada, coça bastante. Isso pode ser um desconforto e o homem pode chegar a pegar também. Apesar de que no homem isso geralmente é mais transitório do que na mulher. É só no momento ali que assa um pouquinho, arde, mas é mais rápido. Mas na mulher realmente incomoda bastante. Isso é uma das infecções vaginais. Existem muitas outras que também podem causar desconforto. Né? Além disso, a gente tem a endometriose, que a gente sabe que é uma causa de dor, geralmente uma dor mais no fundo, e não aquela dor na entradinha. Sempre é bom diferenciar que existem desconfortos diferentes. Às vezes dói quando entra, às vezes dói lá no fundo, e isso remete a pensamentos diferentes. Não, se está doendo no fundo, pode ser uma endometriose, né? Que é uma doença que realmente causa dor lá no fundo, porque o sangue passa e fica lá embaixo, cai, né, para dentro da barriga e fica lá embaixo acumulado no fundo de saco, lá no fundinho da vagina. E aí o pênis bate lá, incomoda, causa dor, né? Mulheres menopausadas têm uma tendência a ter uma baixa de hormônio, e essa queda hormonal faz com que a lubrificação, a elasticidade da vagina vá se perdendo, vai atrofiando, ela vai ficando mais apertadinha e menos elástica, mais ressecada, a pele muito fininha. Então fica às vezes muito sensível realmente, machuca, às vezes chega a rasgar mesmo. Eu já tive pacientes de chegarem na emergência de precisarem ser transfundidas por uma relação sexual
que rasgou o fundo de saco, rasgou o fundo da vagina todo e tem muito vaso, é uma região muito vascularizada, sangra muito, porque ela deveria de repente ter usado um hormôniozinho antes. Tudo isso a gente tem como melhorar, né? Tudo isso é tratável, né? Mas às vezes a mulher tem um pouco de preconceito. Eu não vou procurar meu médico, estou velha, estou sem hormônio, o que meu marido vai achar de mim? Que eu não tenho mais desejo, não tenho mais libido, que eu não estou preparada para ele, e resolve ter relação assim mesmo, né? E isso não é legal, porque pode causar realmente muita dor, fissuras e até um caso Então, o extremo que houve desse. foi que, de alguma forma, forçou uma condição. Aquela pele muito fininha arrebentou. Né? O nosso corpo vai mudando, né? A minha pele não é mais a mesma, eu vejo a pele da minha filha, nosso corpo vai mudando com o tempo. E uma das modificações importantes que acontece na menopausa é essa, a falta do estrogênio na vagina, às vezes realmente causa um ressecamento importante. E o que é bem simplinho para resolver assim? O que pode ser feito passando pelo consultório? Então, as mulheres têm um pouco de medo de reposição hormonal, né? Ainda existe um pouco de ressalva com relação a isso. Mas existem cremes de hormônio tópicos, que só tem ação na vagina. Então, ela não vai tomar um hormônio, ela vai passar um cremezinho 2, 3 vezes por semana. É um tratamento contínuo, diferente do lubrificante que você usa na hora da relação, um KY, alguma coisa assim, que você usa no ato, né? Esse não, é um tratamento para que essa vagina tenha esse estrogênio novamente, tenha o hormônio e possa ficar mais elástica ao longo do tempo. Quando é indicado um e outro, qual a diferença que a médica, quando passa um lubrificante para o momento, o ato sexual, ou quando passa uma outra medicação dessa de uso contínuo? Tem a ver com o período, se ela está na menopausa e o lubrificante é para outros momentos? Na verdade, o lubrificante, a gente não deveria precisar usar ele. A mulher deveria ter condições de ter uma lubrificação própria para não precisar do lubrificante. Mas, às vezes, em alguns casos que a gente precisa destravar a paciente, ela precisa sentir um pouco mais segura, saber que não vai doer, a gente usa o lubrificante para ela começar a relaxar para ter a sua própria lubrificação. Então, é um empurrãozinho. O lubrificante não resolve nada, problema nenhum. Ele só é o empurrãozinho. Diferente do estrogênio, do hormônio, do creme de hormônio, né? Que ele realmente trata a vagina que está sem hormônio, a vagina que está ressecada. Geralmente a mulher pós-menopausa, ou às vezes depois de um filho de parto normal que tenha dado muitos pontos e fica muito apertado, muito atrofiada, esses hormônios ajudam essa elasticidade de lubrificação. Então, a gente usa mais nesses casos. Mesmo nesse caso de um parto que foi um pouco mais difícil, houve essa necessidade, essa interferência, essa vagina, então, pode voltar ao seu estado natural, normal, sem problema nenhum? Sim, sem problema nenhum. O tecido vaginal é extremamente distensível ao que você coloca lá dentro. Existem algumas doenças raras, né, algumas alterações genéticas, onde a paciente nasce sem vagina. Então, você abre os pequenos lábios e está reto ali, fechado, né? E você coloca dilatadores junto com o cremezinho, você consegue construir uma vagina ali só de ficar estimulando junto com o creme, com é tipo um penizinho, né? Mas existem vários dilatadores de vários tamanhos e ela vai progressivamente usando e ela consegue construir uma vagina de um lugar que não tinha nada. Então, é possível, sim, a gente melhorar muito a qualidade, tanto para quem está frouxa, com os exercícios, quanto para quem está apertadinha, com um pouco de creme, um pouco de boa vontade. Infecção urinária é muito comum na mulher, né? É muito comum, vagina e uretra são muito próximas, né? Então tá um buraquinho, na verdade, 3 buraquinhos um atrás do outro, né? E no ato sexual esbarra tudo em tudo, não tem como a gente controlar ali, né? E nisso pode contaminar e uma bactéria chegar para a uretra da mulher é curta, a uretra do homem é comprida. Da ponta do pênis até chegar na bexiga, o caminho é longo, até lá ela já morreu no caminho, enfim. Da mulher não é curtinho, então ela chega na bexiga muito rápido. Então, a infecção urinária é frequente em algumas pacientes e muito mais comum quando o parceiro é novo, nas primeiras relações. Existe um chamado de cistite de lua de mel. É realmente chamado assim, porque você ainda não tem contato com aquela flora daquele homem, ele é diferente de você, e até se acostumar,
tem às vezes umas cistitezinhas no início, depois acostuma. Então pode surgir uma leve incompatibilidade da flora de um com o outro? Sim, pode acontecer. Pode acontecer sim. Na verdade, dizem até que as mulheres, tem um estudo que fala que as mulheres se sentem mais atraídas pelos homens que têm um sistema imunológico diferente do delas. Fizeram um teste que eles deram camisa suada para as mulheres cheirarem. E elas ficavam cheirando várias camisas assim e respondia qual camisa que elas se sentiam mais atraídas. E quando foram ver a imunidade, era justamente dos homens que tinham a imunidade completamente diferente da delas. Então, parece que a gente se sente um pouco mais atraída por quem é um pouco diferente da gente. Talvez para complementar, né? Eu acredito nisso. E depois que esse casal passa a interagir, passa a conviver sexualmente, essa flora meio que vai se equilibrando, ela vai se acostumando. Claro que as primeiras às vezes tem que tratar realmente, porque incomoda, mas com o tempo isso vai parando. Algumas mulheres têm depois de toda a relação sexual. E algumas têm indicação de tomar um antibiótico profilático antes da relação. Uau! Mas são casos mais raros. São casos raros, Na medicina nunca é nunca e nunca é sempre. Né? Isso é muito raro, mas às vezes acontece. Vaginismo, vamos falar um pouquinho sobre vaginismo, que traz assim, alguns transtornos, aliás, um transtorno importante, né, nessa compatibilidade aí do casal. É um homem querendo, ela também querendo, desejando, mas não acontece. O vaginismo, primeiro para quem não sabe o que é o vaginismo, né? Porque tem gente que não sabe nem o que é. É verdade. Então, o vaginismo é quando a mulher não consegue ter nenhum tipo de penetração. Foi o que eu falei, a musculatura lá é muito forte e ela é quase que involuntária. Então, nas mulheres que têm vaginismo, não entra nada. A gente não consegue colher preventivo. Às vezes, um cotonetezinho a gente não consegue nem examinar no consultório. Então, é uma coisa assim que a musculatura é muito forte. E ela trava e ela não consegue, ela tem consciência de que ela tem que relaxar, mas ela não consegue. Mas, doutora, é uma questão de travar a musculatura vaginal ou na hora, por exemplo, vai fazer um exame preventivo, ela trava a perna e não abre, em que nível? Não, ela às vezes abre a perna, ela quer colher um preventivo, ela quer ser examinada. Mas aquela região em si, nada? Não, nada. Você vê, tá fechado mesmo, não entra nada. E ela, às vezes, ela luta muito. E eu tenho eu já tive pacientes que me procuraram querendo engravidar. Não conseguiu engravidar, obviamente. Claro. Já há alguns anos de casado, sem conseguir ter nenhuma penetração. Isso não é incomum no vaginismo. Às vezes eles casam, o casal vive durante muitos anos tendo prazer de outras formas, porque foi o que a gente falou, né? O prazer não é só a penetração. Sim. Mas a longo prazo isso começa a comprometer o relacionamento do casal realmente. A satisfação dessa mulher que não se sente satisfazendo o marido, né? Falta uma plenitude ali, né? Falta alguma coisa. Sim. E existe tratamento, a maioria com psicoterapia, porque é um problema muito do emocional, de traumas, de conceitos, de preconceitos. Né, de um histórico, é uma bagagem que tem por trás disso aí. Geralmente não vem do nada, geralmente tem uma bagagem emocional importante. É isso aí. Doutora, muitas vezes, aliás, ouvindo isso e pensando sobre a vivência desse casal, eu fico pensando como é delicado tratar disso no nível do diálogo e da conversa, porque é muito comprometedor da autoestima, né? Imagina a condição, o quadro dessa mulher, ela se vê na situação de não conseguir, né? E também a gente sabe que a ida a um profissional da psicologia, fazer uma terapia, por mais que nós estamos aqui em São Paulo, está no Rio de Janeiro, em grandes cidades, mas tem lugares assim distantes, tem situações em que a pessoa não tem um acesso tão simples, Sim. tão fácil. E vai exigir um pouco mais, né? Às vezes o conhecimento, às vezes o medo, a vergonha. Tem muito sofrimento ali na casa de muita gente, né? Ah, sim. O casal sofre muito, os dois sofrem. Né? Porque um quer satisfazer o outro e não sabe como, né? Mas tem uma melhora importante. Eu tenho uma paciente que tinha vaginismo e engravidou de um e agora está grávida do segundo já. Então, que bom. É possível. E é uma das poucas doenças que tem uma resposta boa com terapia. E relativamente rápido.
Que ótimo! É só buscar ajuda, não ter vergonha, né? Se despir desses preconceitos e procurar alguém. Isso talvez seja o mais difícil, a quebra do preconceito de buscar o profissional, porque ninguém gosta muito de falar disso, né? Doutora, só o fato também de talvez conduzir o pensamento noutra direção, eu estou lembrando de quando você falou anteriormente, né? Porque vamos esvaziar esse pensamento assim, né? Vamos pensar diferente, só vai para essa relação quando você estiver pronta, para não alimentar esse pensamento de que vai doer, que vai dar errado. A mulher também pode se ajudar nesse sentido, né? De repensar a sua postura frente ao sexo. Eu costumo dizer que a gente exercita o corpo e a mente. É um exercício para tudo que a gente tem que lidar, todas as nossas dificuldades, é um exercício. Né? Então, a gente pode exercitar. Não, veio esse pensamento. No início é muito difícil, né? Porque, eu estou travada. Relaxa, 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 relaxa. 5 minutos depois, não, relaxa, eu preciso relaxar, preciso relaxar. Esse intervalo vai aumentando com o tempo. Então, no início, você tem que se forçar aquilo toda hora. 5 minutos, opa, preciso relaxar. Aí desconcentra, opa, preciso relaxar. Mas com o treinamento, esse intervalo vai ficando maior, você consegue relaxar por um período maior, até você conseguir relaxar uma relação inteira. Né? É preciso muita paciência do parceiro, né? Às vezes começar com carícias, acostumar com o toque na região vaginal, né? Outros tipos de carícia, para ela não receber o pênis de surpresa, né? Que é o que ela tem tanto medo. Então, existem muitas formas de tratar. E tem uma resposta legal. Essa questão é tão delicada para algumas mulheres que algumas não permitem, né, serem vistas, também não permitem ser tocadas. Então, quando nós falamos a respeito das carícias, para algumas é muito difícil permitir, inclusive as carícias, né? Sem as quais fica muito difícil concluir uma relação satisfatoriamente. Sim, a carícia foi o que eu falei, começa no olho e vai de todo o seu corpo. Sexo você tem com o corpo inteiro, do fio de cabelo ao dedão do pé. Então, envolve tudo. Eu falo muito isso, nós não somos uma parte. Às vezes a mulher vai no ginecologista e ela fala, doutora, eu tenho um problema aqui. Eu falei, não, você não tem um problema aqui, você tem um problema aqui. Peraí, vamos ver o que está por trás disso aí. A gente não é só... A alimentação altera a flora, exercício altera o emocional. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, tudo que a gente vive, tudo que a gente recebe de influência vai impactar diretamente na nossa saúde, na forma como o nosso corpo responde fisicamente. Não é à toa que a gente tem úlcera de estresse. São doenças físicas causadas pelo emocional. Herpes, cândida... E tantas outras doenças, psoríase, que são doenças, fibromialgia, que são doenças do lado emocional, do estresse, que estão acima de uma coisa só física. Então, às vezes, não tem pílulazinha mágica. Às vezes, é preciso tratar um todo, olhar essa mulher como um todo. Peraí, para tudo, vamos sentar e conversar. Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com o seu marido? Você está brigada? Meu filho dorme na minha cama até hoje. Eu não consigo ter intimidade e privacidade. Entendeu? Então, assim, às vezes tem questões que precisam ser corrigidas e que não são só físicas. Exatamente. E não são tratadas ali no consultório. No consultório passa batido, Passa batido. Doutora, obrigada. Vamos combinar assim? Você volta comigo no outro programa para a gente continuar e aí nós vamos falar sobre libido, desejo, vontade de fazer sexo e você vai gostar, tá? Combinado assim? Nós nos encontramos na próxima semana aqui no Sem Tabus. Obrigada por sua companhia, uma ótima noite para você. Aproveita, ou para dormir ou para curtir, você que sabe. Um beijo e até lá!